apresentou para vocês qual que é a nossa conversa de hoje pela manhã, em 2 momentos. Vamos falar dessa relação discípulo, discipulador e vice-versa. Discipulador, discípulo. E também vamos estar falando de como essa sistemática funciona. Porque se você pegar apenas as 2 figuras do discípulo e discipulador, de repente pode se perder em algum momento no sentido de entender o caminho. Então, eu vou falar da figura do discípulo, do discipulador e vice-versa, e também vamos conversar alguma coisa sobre esses caminhos, esses processos. Ontem, nós fizemos uma introdução geral, muito geral mesmo, mas basicamente eu pontuei, ou pincei aquilo que vamos agora aprofundar. Tudo bem? Espero que vocês tenham dormido bem, eu dormi muito bem, estou inteiro, mas eu preciso estar inteiro, porque hoje eu vou falar aqui, falar em Jaraguá do Sul, e falar com quem falar comigo. Ok? Muito bem. Eu quero iniciar nossa conversa com vocês falando de um aspecto que eu entendo ser fundamental no discipulado, que é você ver o resultado do que você está fazendo. A gente chama isso de reprodução, não é verdade? Me parece, se eu não me engano, eu vi uma das palestras do Alain, que vai, me parece que tocar nesse assunto, se eu não me engano. Eu vejo tanta coisa que de repente nem sei falar nisso. Que dia é hoje. Ok. E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente pensa em discipulado, você precisa pensar no que eu chamo de reproduzir, ou reprodução. Isso tem que estar na pauta da caminhada do discipulado. E um dia, eu estou gostando muito hoje que tem todas as cores aqui. Ok, e um dia eu percebi a importância disso e desenvolvi uma situação que eu vou ilustrar para você aqui, vai te ajudar bastante a pensar sobre isso. Quem sabe em algum momento a gente volta a falar sobre isso. A primeira coisa que você tem que fazer é exatamente fazer para que ele veja. Ok? Esse é o primeiro passo. Ok? Número 1. Você não pode fugir disso. Você tem que fazer para que a pessoa veja. Ok? Jesus disse assim para os discípulos: vinde após mim. Ou seja, fique na de vocês, só me observa. Veja como é que eu faço. Mas aí tem o segundo passo. Você precisa ensinar a pessoa a fazer. Ok? Aí nós estamos falando de instrução, nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de doutrinação. Ok? Jesus, aliás, vocês sabiam que Jesus nunca mandou objetivamente os discípulos deles orar? Objetivamente, nunca mandou. Que maravilha, isso é coisa de discipulador. Ok? Jesus orava, eles observavam, e aí tem a pedagogia implícita. Ora, se Jesus está orando, e ele é o nosso discipulador, se Jesus está orando e ele entende de Deus, então deve ser bom. Então o que eu vou fazer se alguém que eu gosto faz alguma coisa? Deve ser muito bom. Então, o que acontece aqui? Um dia Jesus estava orando e os discípulos ficaram inquietos. E aí Lucas 11, versículo 1, diz que quando Jesus se levanta, os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, partiu deles quererem. Jesus não embutiu neles, não deu uma doutrinação, vocês têm que orar. Não. Simplesmente Jesus orava e deixava o desejo nascer neles, aquela obsessão santa. Você entendeu? Aí sim, você ensina ele a orar. Pegaram o raciocínio? Estão pegando aí? Todo mundo já acordou? A terceira coisa que você tem que fazer nesse processo é fazer junto com ele. Ok? Estão pegando o raciocínio? Vamos ver se estão pegando mesmo. Vamos pegar esse rapaz aqui que tem cara de inteligente, né? Os amigos comprovam isso? E acho que não...
Não comprovaram, não. Você não está bem na foto, não. Mas assim mesmo vou apostar em você. Qual o primeiro? E aqui, termina a frase. Não, mas tá bom, já foi bem demais. E aqui? Isso, olha, esse cabo é bom. Vocês que não dão chance para ele na vida. Ok. Então aqui primeiro, faça para que ele veja. E aqui, ensine-o a fazer. E aqui, faça junto com ele. Eu nunca ensino alguém a discipular se eu não vou com ele e faço junto com ele. Isso é todas as áreas. Por exemplo, eu estou treinando uma situação muito especial no Brasil sobre um projeto meu. Eu estou rodando Rio de Janeiro, São Paulo, de vez em quando, para ensinar treinadores. Já começaram a me... né? Tá bom. Quer dizer que eu tenho que ir para cima, né? Eles nem avisam, você percebeu, pastor? Chega e já bagunça a minha... Mas tudo bem, vamos em frente. Aqui pega melhor, né, Tiago? Muito bem. Muito bom. Rapaz, vocês deveriam trabalhar com mídia. Ok, vamos lá. Agora eu fiquei maior aqui, né? Pena que fiquei mais distante. Mas vamos lá. Já que eles entraram aí na nossa agenda, vamos lá, o primeiro. Faça para que ele veja. Jesus disse assim, vinde após mim. E aqui, ensine-os a fazer, com base naquela motivação que vem de dentro dele. E aqui, faça junto com ele. Não entrega o manualzinho e diz assim, discipule. Não faça isso. Vá junto com ele. Sente com alguém, faça os dois juntos, ele tem que aprender. E sabe o que eu faço também? Quando termina o período da pessoa fazer o discipulado, sabe o que eu faço? Eu vou tomar um cafezinho com ele e avalio como é que ele foi. Essa semana eu estava acompanhando um rapaz assim, e ele estava, me avalia. Sábado passado, me avalia, como é que foi? Gente, não teve nem o que avaliar. O guri, força de expressão, usa essa palavra aqui, guri? Piá de prédio. Ok. E aí acontece o seguinte, ele foi tão bem que eu digo, onde é que eu vou achar alguma coisa que ele pode melhorar? Mas era a primeira fase, ele estava indo bem porque era a primeira fase. O negócio vai apertar para frente e ele vai ver. Aí ok. A terceira, a quarta, deixe-o fazer sozinho e apenas o supervisione. Aí ele vai adotar o estilo dele próprio, né? Vai discipular do jeito dele. Se ele é um cara engraçado, ele vai utilizar do seu humor. Se ele não é mais introvertido, ele vai ser o jeitão dele. Aqui você tem que deixar ele ser ele mesmo. Vocês estão me entendendo? Essa regra aqui serve para não só para discipulado, a guiar, mas serve para formação de líderes, professor de escola bíblica. Eu quero introduzir esse assunto para vocês, só para dar um tom da conversa que nós vamos ter agora. Quantos conseguem dizer amém? Amém. Muito bem. Eu vou gastar todos esses papéis aqui em nome de Jesus. O pessoal deve estar dizendo, pô, mas esse cara dá tanto trabalho para a gente, tanto prejuízo. Vamos lá. Eu queria que vocês, por gentileza, tomassem aí o seu livrinho. Livrinho força de expressão, viu, gente? O nosso livrão. Ok? E hoje eu quero, nessa manhã, nesses primeiros 40 minutos, o relógio fica onde? Tá lá. Muito bem. Ok. O assunto nosso aí na página 14, acharam? E qual que é o título da nossa palestra agora pela manhã? Algum de vocês aqui conhece, de repente, algumas escolas de psicologia. E tem uma escola de psicologia que eu tenho uma certa atração por ela, que é a escola de psicologia da linha mais existencialista, que tem eu não sei se é o pensador principal, chamado Carl Rogers.
E Carl Rogers ele desenvolveu muita coisa sobre o aconselhamento centrado na pessoa. Quando eu conheci Carl Rogers, quando eu conheci o material dele, e eu tive uma alegria, assim, uma satisfação, porque o Carl Rogers copiou de Jesus. E é sempre assim, né? Pega um bom filósofo, uma coisa boa de um filósofo, qualquer. Até os piores que você pode imaginar. Nietzsche, Marx, qualquer um que você pensar. Tudo que eles falam de bom, eles pegaram da tradição judaica cristã. Eu não estou aqui fazendo uma denúncia, é constatação. Eu tive a curiosidade de estudar todo esse pessoal, e como a gente tem uma jornada de 30 anos nessa cultura cristã, é fato. Tudo que eles têm de coerente, de bom, substancial, relevante, eles copiaram, traduziram, colocaram em outras palavras da tradição judaica cristã. Então, entre qualquer pensamento, qualquer escola, eu fico com a tradição que tem milhares e milhares de anos. Muito bem, esse título, discipulado centrado na pessoa do discípulo, diz muito mais do que você imaginou aqui. Quando eu estava desenhando esse pensamento, alguém disse assim, mas o discipulado não deve ser centrado em Jesus. Aí eu tentei fazer ele entender que nós estamos falando de vivencialidade, de cafezinho, de caminhada junto, de encontro. E aí eu quis que a pessoa entendesse que quando eu falo discipulado centrado na pessoa, eu estou tirando o foco do discipulado centrado no material, centrado num programa, centrado num sistema. É isso que eu quero dizer. Essa é a dialética da conversa. Portanto, eu quero que você entenda assim. Quando eu falo discipulado centrado na pessoa, eu estou falando, dando um contraponto à nossa conversa. Tirando a centralidade no conteúdo, no programa, no encontro em si e na pessoa. Ontem eu falei para vocês que eu tive um encontro há uns 15 dias atrás com o meu grupo, que estava iniciando o ano, e todo o encontro foi pautado na pergunta: quais os seus medos para 2018? Ok? Isso não tem manual, é só uma pergunta. E o nosso texto bíblico, que nós vamos analisar, vocês devem correr o olhar mais um pouco para trás e devem perceber imediatamente que nós estamos ali, aonde? No capítulo 13 de quem? De João, por gentileza, vamos lá. Abra lá, capítulo 13 de João. E eu preciso fazer uma nota de rodapé para vocês. Esse negócio de rodapé, nota de rodapé, eu estou craque nisso, né? Que passei 10 anos fazendo isso na Bíblia do Discipulado. E eu quero dizer que da Bíblia do Discipulado, a coisa mais difícil não foi fazer as notas de rodapé. Tá ok? A Bíblia do Discipulado, quem sabe em um outro momento eu vou tirar um tempinho para dar algumas explicações para vocês. A nota de rodapé foi a coisa mais gratificante, mas a Bíblia do Discipulado tem muita coisa técnica. E foi muito difícil fazer, foi os estudos que estão ali. Se você for lá na frente, se você tiver com a Bíblia do Discipulado, nem todos estão, e no capítulo 18 de João, estou me referindo à página 185, agora da Bíblia do Discipulado, você vai ver um estudo, e isso é padrão. Sabe quantos estudos existem na Bíblia do Discipulado inteira? Existe 448 estudos, quase um estudo por página. Uma página sim, outra não, tem um estudo fantástico ali. E nós temos um treinamento sobre a Bíblia do Discipulado, onde a gente ensina como usar esses estudos. Mas ok, isso é uma outra conversa.
Abrimos no capítulo 13 de João. Amém? Muito bem. Eu quero inicialmente fazer a leitura, e antes de entrar nos 3 pontos que eu quero colocar para vocês aqui sobre essa questão do discipulado centrado na pessoa, antes disso, eu quero fazer uma breve introdução. Ok? Mas o texto sagrado diz assim: Simão Pedro. É isso mesmo? É isso? Que bom. Vocês estão aí? Ah, está todo mundo aí. O que vocês falam? Ok, vamos lá. Simão Pedro perguntou a Jesus. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque normalmente no discipulado clássico, o discípulo não pergunta, ele tem que ouvir. Ouve aí, rapaz, fica quieto. E aqui Jesus já está revolucionando, quebrando um paradigma. Enquanto ele está fazendo o discipulado, tem uma mãozinha levantada, tem alguém questionando, tem alguém com uma pergunta, tem alguém com uma dúvida, tem alguém com uma dor, tem alguém necessitando de uma atenção. Coisa linda isso. Eu acho que só Jesus faz esse tipo de coisa. E aí a pergunta dele é o seguinte: para onde o Senhor vai? Gente, se você parar aqui para ouvir direito essa pergunta, e se você for o discipulador, nessa hora a vontade que você tem é de jogar um negócio desse no discípulo. Por quê? Porque a pergunta dele, que ele está fazendo, é exatamente nas últimas horas antes de Jesus ser preso. Daqui a 2 horas, mais ou menos, 3 horas, Jesus vai ser preso lá no Getsêmani. Ou seja, esses discípulos, como Pedro, já passaram 3 anos com Jesus. Jesus já fez uma série de informações, já passou uma série de informações para eles, detalhada, sobre para onde ele vai. Jesus já vem falando, há tempo. Quase todo dia Jesus disse: eu vim a esse mundo para ir para a cruz. Eu vou morrer na cruz, salvar o mundo. Então, e aí o camarada, na última aula, só para fechar, falta algumas horas, aí o cara levanta a mão, Jesus pensa que ele vai fazer uma pergunta, quem sabe, como será o fim do mundo? Como é que é o chifre da besta? Explica, Jesus, aí como é que é a besta. Aí Jesus diz: eu sei quem é a besta que está falando. Mas ok, vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta aqui. Agora, observe cuidadosamente o seguinte. Jesus respondeu. E Jesus responde assim: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Porque para onde eu vou é o lugar meu. É o lugar para o qual eu existo. Ou eu existi até hoje. Legal essa resposta de Jesus. Mais tarde, porém, me seguirás. Ou seja, você também vai morrer. 37. Pedro replicou. Gente, não pode, ele deveria ficar quietinho aqui, né? Mas discípulo é assim, né? Discípulo não tem noção das coisas. Você é discípulo, então você não tem noção. Tá? É assim mesmo, de vez em quando a gente dá cada errata, né? Meu Deus do céu, você não fica com vergonha? Eu tenho 55 anos, quase 30 anos andando no discipulado, já até fiz uma Bíblia de estudo. Gente, é vergonhoso. Ontem eu fiz uma pergunta para o meu mentor, que eu fiquei depois com vergonha. Eu não pedi perdão porque, como diz o outro, não senti. Mas eu fiz uma pergunta que ele deve ter pensado assim, desculpa a expressão, esse cara é meio idiota. A gente anda quase 25 anos juntos. Eu não vou falar a pergunta porque não te interessa. Como diz um amigo meu, cuida da sua vida e eu cuido da minha. Mas a grande verdade é que a gente vive fazendo pergunta fora de ordem. Pedro replicou: Senhor, por que não posso segui-lo agora? E aí ele deveria ter ficado quietinho nessa pergunta aqui, não deveria? Já pisou na bola nessa segunda pergunta, mas ele não fica quieto. E aí vai e diz o quê?
Aí pronto. Aí Jesus diz, pronto, não, até aqui eu te segurei. Até aqui, dá um copo d'água aí. Deixa eu tomar, deixa eu responder esse camarada. Aí Jesus vem, como diz o outro, dá uma rasteira nele, né? Boa. Você dará a sua vida por mim? Você pode imaginar um sorriso no canto esquerdo da boca de Jesus? Tá? Sei que você não consegue imaginar que Jesus era irônico, lógico que não consegue. Você tem uma reverência e não coloca determinadas emoções em Jesus. Você não consegue, mas honestamente eu desço um pouco aqui da minha espiritualidade e humanizo Jesus e vejo no canto esquerdo da boca dele um sorriso, quem sabe a mão assim, né? E faz, Jesus, olha, eu queria estar lá, eu queria ver a pergunta de Jesus e olhar para a cara de Pedro. Meu Deus, como eu gostaria. Não é que eu desejo mal para as pessoas, gente, mas eu queria estar lá. Eu queria voltar no tempo. Eu queria dar uma risada, uma gargalhada de Pedro. Eu queria. Gente, eu gosto de rir dos outros, não sei você. Né? Eu não sei você. Eu tinha um amigo que a gente viveu muito tempo junto, ele era muito risonho, gostava de rir. E quando a gente não tinha nada para rir, a gente ria de nós mesmos, dos dois. Eu falei, esses camaradas nem vão para o céu, vamos nos converter, por amor de Deus. Você dará a sua vida por mim? Em verdade, todas as vezes que aparece essa repetição, em verdade, tem uma coisa muito interessante em jogo, porque Jesus quer dizer exatamente isso. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, bicho, presta atenção agora. É isso que Jesus quer dizer. Em verdade, lhe digo, e pode olhar que a conversa é individual, tá? É um diálogo. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Agora, fala a verdade, Jesus arriscou. Porque se você fala assim, antes que termine esse congresso, esse seminário aqui, você vai ser grosso com alguém, aí é fácil. Porque uma vez só a pessoa desliza, foi sem querer. Mas você dizer que daqui a 2 horas, ou 3 horas no máximo, alguém vai negar 3 vezes, está correndo risco. Se Jesus fala isso para mim, presta atenção, eu ia fazer uma só para bagunçar, mas eu seguraria as outras 2, porque eram 3. Vocês me entenderam? Jesus acredita tanto no que ele está dizendo para o cara lá, que ele coloca 3 e fica só esperando. Ok? Amém? Essa foi a leitura. Estão aí todo mundo? Quantos conseguem dizer amém? Amém. Vamos para a nossa primeira parte, que eu quero que vocês observem. Qual é a frase que abre o texto? Qual que é? Simão Pedro. Ok, ó. Essa é a pergunta. Quem? Essa é a pergunta. Quem? E aí você pode observar que você tem, ó, Simão e você tem Pedro. Na ordem. Agora, olhe para cá. Você sabia que o Pedro não existe? Essa você não sabia, né? Pedro não existe. Agora deixa eu adiantar a fala. Quem está escrevendo esse evangelho? João. João se criou na vila com Pedro. Pedro era um pouco mais velho. Os pais dele eram sócios. Aí os pais passaram a empresa para os filhos, João e Tiago, Pedro e André. Eles eram sócios quando conheceram Jesus 3 anos atrás. E deixaram as redes, a empresa, e seguir a Jesus. E João conhecia muito bem esse sujeito. E agora ele está escrevendo o livro dele 50 anos depois do fato. E olhe para cá.
Você sabia que raramente João chama Simão de Simão. E raramente João chama Pedro de Pedro. A maioria das vezes que João se refere ao amigo, ele chama de Simão Pedro. Tudo bem? Essa é uma história inicial. Agora, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você sabia que Jesus nunca, presta atenção, Jesus nunca, eu vou repetir, Jesus nunca chamou Pedro de Pedro? Essa que é a grande questão. Jesus nunca chamou Pedro de Pedro, porque o Pedro não existe. Ok? O que você vai ter aqui? Você vai ter João, nós lemos isso ontem. Nós lemos isso ontem. Esse texto, ó. João 1:42. E eu vou contar a história para vocês. Ontem nós lemos, João Batista estava assim, do lado dele um jovem, menos de 20 anos, chamado João, que é o autor desse evangelho, e um outro chamado André. Jesus estava passando, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, os dois deixaram João Batista e seguiram a Jesus. Passaram o dia inteiro com Jesus, no final do dia, onde nós falamos isso, André experimentou um encontro divino com Jesus e queria agora trazer alguém para também conhecer a Jesus. E foi atrás do irmão dele, que era Simão. Quando ele bate na porta, e Jesus abre, quem sabe no finalzinho do dia, 7 horas da noite, quem sabe 6 horas, 18 horas, Jesus abre, certamente André diz assim, Jesus, esse é meu irmão, quero que você conheça ele. Aí Jesus olha para ele e deve ter dito assim, como é teu nome? Ou quem sabe o próprio André falou, Simão. Aí Jesus diz, misericórdia. Sabe por quê? Porque Simão é real. Simão existe. Simão é o nome dele. E Simão significa o quê? Vulnerável. Na verdade, significa caniço, que é levado pelo vento. Fraco. Tá? Assim, do jeito que a gente está lendo aqui. Fica fazendo pergunta. Sim. Pessoas assim, igual eu e você. Nós nunca vamos estar prontos. Nós vamos estar melhorado. Um pouquinho. Tem uns que até um pouquinho é difícil ver, né? Estão entendendo? Ok. Nesse momento, Jesus diz assim, tu serás chamado. Se você for lá no texto, você vai ver que Jesus olha para eles e diz assim, tu és Simão, mas tu serás chamado. Por quê? Porque Jesus startou ali um discipulado com Simão, porque Pedro não existe, e diz assim, um dia você vai ser aquilo que eu planejei para você ser. E o que eu planejei para você ser é ser forte, ser resistente. Porque Pedro quer dizer lasca de uma pedra, essência. Aí você deve ter dito assim, puxa vida, mas eu tenho provas. As provas que você vai puxar e me encontrar no corredor aí, vai ser o quê? Mateus 16, 18. E aí eu vou dizer para você que o texto, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, Jesus não está falando da pessoa, está falando do ministério. E muda tudo. Se você ler um pouco mais para trás, no versículo anterior, você vai ver que Jesus diz assim, Simão, aí fala da pessoa. Aí lá no versículo seguinte, Jesus diz assim, não foi o sangue que revelou, aí Jesus está falando do ministério. Então não está falando da pessoa. O fato é que Jesus nunca chamou Simão de Pedro, porque o Simão não existe. O Pedro não existe. Tudo bem?
Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Você lembra daquele episódio em João, capítulo 21, quando nós vamos já falar um pouco sobre isso, quando ele nega Jesus, e o primeiro encontro de Jesus com o Simão foi lá no capítulo 21 de João, naquela fogueira, e Jesus diz assim, Simão. Por que Jesus não falou Pedro? Falou, Simão, tu me amas? E ele foi Simão. Ele diz assim, amo? Porque se ele tivesse falado a verdade, pastor, Jesus não tinha feito a pergunta de novo. Aí Jesus repete a pergunta. Jesus é muito carinhoso, afetivo. Ele não expõe a gente. Consegue dizer amém? Como discipulador, você nunca deve expor. Você percebe a fragilidade, a simonicidade da pessoa, mas você quer fazer ele caminhar. Você não pune ninguém, não deve punir. Porque alguém tem que fazer isso com você. Te proteger, te abençoar. Tá? Não é fazer vista grossa. Ou vistas grossas, né? Jesus falou 3 vezes, né? Tu me amas. Todos vocês conhecem esse texto maravilhoso. E quando chegou no último eu gosto de ler o último, que é o versículo 17. No 15 ele faz a primeira pergunta, tu me ama? Aí Pedro falou, te amo. Na segunda, tu me ama? Te amo. Na terceira, Pedro faz uma afirmação federal. Ele disse assim, Senhor, tu sabes de tudo. Em outras palavras, tu sabe que eu não sou aquilo que tu planejou para eu ser lá no capítulo 1, versículo 42. Eu não alcancei ainda. Eu não sou naquele ponto. Mas eu estou andando. Tem misericórdia de mim. E o discipulador está ali para ajudar ele. Amém? Agora deixa eu fechar esse raciocínio, porque alguns de vocês são curiosos, vão querer saber disso. Aí o pessoal aqui vai dar um estudo mais aprofundado disso para vocês. Mas aí o tempo passou, Jesus ascendeu aos céus, Pedro foi desenvolver o ministério dele, por sinal muito bem sucedido. Aí um dia, pastor Aguiar, o Simão decidiu escrever um livro. E naquele tempo, quem escrevia um livro, a primeira coisa que tinha que fazer era se identificar. Ou seja, falar quem é. Então vamos lá para a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Acharam? Primeira epístola de Pedro. Quantos conseguiram encontrar? Diga amém. Nem todo mundo. Mas vamos lá. Pastora Guiar, qual que é a primeira expressão do versículo 1, capítulo 1? E o que mais? Ei, cabra bom, ele diz, eu sou isso. Era a chance que ele tinha. Eu brinco, é que o Simão, porque o Pedro não existe, ele dava 10 para cada escritor dos evangelhos para chamar ele de Pedro. Ele diz, Jesus não me chamar, mas por favor me chamem. Estou brincando. E quando ele teve a chance, porque ele não escreveu nenhum evangelho, ele escreveu a sua primeira epístola, ele diz, sim, eu sou Pedro. Ouçam-me, Simão já era. E outra, eu sou apóstolo. Aí, eu não sei se aconteceu, estou só imaginando, ele foi para casa depois da noite de autógrafos, né? E tal, etc. E lá, quando ele deitou, colocou a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo, muito gentilmente, disse assim, é isso mesmo? Aí, naquela hora, quem sabe, ou em outro momento, ele se convenceu a escrever a segunda epístola. Aí ele, não, eu tudo bem, eu vou escrever a segunda epístola e vou falar a verdade. Todo mundo foi lá? Quantos conseguem dizer amém? E aí? Por quê? A gente não é
Só Simão. Nós somos uma mistura, porque nós não deixamos de ser humano, né, de ser vulnerável, mas também a gente está avançando, né? Não é verdade? Okay? Nós não somos só apóstolos, somos servos também. Fale para a pessoa que está ao seu lado aí, do seu lado, fala assim, o que chamou mais sua atenção nessa olhada geral para o texto até agora? Já estou quase partindo para o final, vou passar as lições para vocês básicas, mas fale para a pessoa ao seu lado aí o que chamou sua atenção. Amém? Amém. Agora, o discipulado centrado na pessoa, nós estamos agora na página 14 da apostila, e já lemos o texto, agora eu vou colocar os 3 pontos que nesse texto nos faz pensar e refletir sobre a questão do discipulado centrado na pessoa. Por gentileza, o item 1 diz assim, o discipulado centrado na pessoa não está, presta atenção, não está preocupado em responder perguntas. Não está preocupado em responder perguntas, mas responder, escreva lá, necessidades. Necessidades. O discipulado não é um espaço, presta atenção, para responder perguntas. Que paradoxal, né? Que paradoxal. Pode olhar que Pedro Pedro não existe, né? Simão Pedro faz uma pergunta, Jesus não responde a pergunta, é só você ler o texto direitinho. Olhe direitinho que você vai perceber que Jesus não responde a pergunta, porque a pergunta de Pedro é o seguinte, ó, para onde o Senhor vai? Agora a resposta de Jesus, para onde eu vou, você não poderá ir. Jesus não respondeu. Por quê? Porque a função do discipulador não é responder perguntas. Eu nunca me preparo, em termos de conteúdo, para me encontrar com um discípulo ou com um grupo de discipulado, porque eu não estou ali para responder perguntas. E pode ser que eu responda, mas não, necessariamente não é essa a função. A função do discipulado e a relação do discipulador com o discípulo é responder necessidades. E as perguntas dos discípulos comunicam necessidades. Existem 3 tipos de necessidades. 3 necessidades que existem. Os psicólogos devem ficar muito arrasados com essa informação. Então, qual é o primeiro tipo de necessidade? As necessidades reais. Existem as necessidades observadas. E existem as necessidades sentidas. As necessidades reais, só Deus sabe. O discipulador não trabalha com base nelas, porque o discipulador não é Deus. As necessidades observadas, segundo pesquisas, se você tirar conclusões de um fato, de um comportamento, existe possibilidade de você estar 65%, 70% equivocado. Então, não pode ser a sua base de discipulado também. A necessidades sentidas é a base do nosso discipulado. Sabe por quê? Porque é quando a pessoa fala, pergunta, questiona. Tudo isso expõe o que ela está precisando. Normalmente, quando a pessoa faz uma pergunta, um questionamento, eu sempre tenho uma perguntinha bem sutil. Tipo assim, e o teu coração, como é que está? Com base nisso. Eu quero saber, não é o que está por fora. E tem gente, eu tenho uns discípulos que são sofisticados, sabe?
Sabe aqueles caras que já fez pós-doutorado e tem uma linguagem? A pergunta é uma introdução de um livro. Né? E às vezes eu digo, só segura um pouquinho, e o seu coração? Aí ele diz, não, deixa eu passar aqui primeiro por Hume, por Kant, por Freud. Rapaz, eu digo, deixa esses caras fora, e o teu coração? O nosso negócio é coração. Você entendeu? Necessidades, sentido. Jesus não responde perguntas, Jesus responde necessidades. O discipulador tem que responder necessidade. Capte, pede a Deus para te dar graça, para você discernir o que está por trás das palavras. Uma pessoa que seja rústica, atrás desse rústico, ou dessa patada, permita a expressão, tem uma ferida que alguém mordeu ele na rua. Você entendeu? Vamos falar sobre isso, né? Eu lembro que eu estava com um rapaz discipulando ele, e aí ele estava casado, recente, e estava querendo caminhar mais seriamente na fé, e aí, em um dado momento, eu falei assim, o que a Carol pensa disso? Para quê? Isso demorou 1 ano para a gente resolver. E eu lembro, não, 1 ano não foi não, mas eu acho que 6 meses depois, um dia ele me falou assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa nossa caminhada foi naquele dia que você perguntou o que é que Carol tem a ver com isso, o que é que a Carol pensa disso. E ali mudou, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Porque inicialmente eu tinha percebido que nunca tinha compartilhado isso. E que eu estava tocando a minha vida sem... e ela era decisiva, a Carol era a esposa dele. Uma pergunta sutil, arrebatadora, destruidora, num bom sentido da palavra. Ok? Pegaram o raciocínio? Quantos conseguem dizer amém? Ah, que maravilha! Agora, a segunda coisa, o discipulado centrado na pessoa, Tiago, procura estabelecer um ambiente, se você preferir, espaço, né? Mas a palavra ambiente comunica melhor. E aqui o ambiente não é necessariamente, pastor Aguiar, de físico, é ambiente emocional. Um ambiente de liberdade, e a minha palavra-chave é essa, abertura de alma. Uma das maiores frustrações que eu tenho no discipulado é quando eu percebo que a pessoa não está conseguindo espaço para abrir o seu coração. É uma frustração. E quando o discípulo não abre o coração, é porque você não é confiável. Agora, se o teu discipulado é pautado em programa, em curso, em material, em aulinha, aí ele não vai abrir o coração mesmo, porque o foco não é um discipulado centrado na pessoa. Mas se é um discipulado centrado na pessoa, e aí o espaço dele abrir o coração, falar de sentimento, falar do que está desejando, falar das suas fragilidades, aí sim é o ambiente adequado. Isso eu chamo de abertura de alma. Quantos conseguem dizer amém? E aí você pode colocar que o contraponto para isso é quando você teoriza o discipulado. Pode ser que a gente mergulhe nisso, mas eu vou só usar 1 minuto para dar uma bela ilustração para você colocar esse conteúdo do que nós estamos falando, acrescentar esse conteúdo. Tem um texto que quem sabe aqui, deve ter em algum lugar aí esse texto, por aí assim, que é o texto áureo do discipulado. Todo mundo conhece. Mateus 28, lembra? 19 e 20. É conhecido demais. Conhecido e pouco praticado. Eu vejo teólogos, especialistas em discipulado falando disso. Olha aí. Esse é melhor então? Rapaz. Você entendeu? Eu vejo muita gente falando disso, eu disse, e o que o texto está dizendo? Os caras falam de tudo, menos do que o texto está dizendo. Eu quero só destacar uma palavrinha nesse versículo aqui, ó. Nesse versículo. Esse versículo começa assim,
ensinando-os a... Presta atenção, Jesus não está dizendo, vai gerar uma polêmica na sua cabeça aí, tá? Aí você resolva isso com o seu pastor. Ó, Jesus está dizendo assim, não é para você prioritariamente ensinar conteúdo. É isso que ele está dizendo, ó, ensinando a guardar. Ó, ensinando a guardar. Não é ensinando apenas o que eu ensinei. Você entendeu? Por exemplo, quando eu começo uma caminhada com o novo na fé, eu nunca pego um compêndio de teologia ou qualquer lição, um bloco de ensino e vou ensinar ele sobre comunhão ou sobre oração. Nunca faço isso. Eu vou ensinar ele a praticar. Por exemplo, vamos pensar o tema da oração. Eu lembro do Amauri, né? Resumindo a história, eu disse, Amauri, agora você ora. Ele estava começando a fé cristã, meu Deus do céu. Aí eu abaixei a cabeça, né? Como bom cristão que sou, baixei a cabeça, fechei os olhos e esperei. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 30 segundos. Aí ele, nada. Aí eu disfarçadamente levanto a cabeça bem devagarzinho, mas muito devagarzinho, vou levantando e olho para ele, ele está assim, olhando para mim. E aí eu contei até 10 e falei, você não vai orar? Ele disse, como eu faço? Legal, ele nunca tinha orado. Eu digo, agora, Mauri, é o seguinte, você tem alguma necessidade, você quer uma coisa que Deus poderia fazer na tua vida essa semana? Ah, sim, então fala para mim. Como se eu fosse Deus, tá? Aí ele foi falando, eu digo, agora, você tem uma coisa para agradecer a Deus que ele fez? Ah, sim, então agradece para mim. Aí depois dele fazer umas 3 coisas assim, eu digo, agora, você vai falar isso para Deus. Ele disse, é só isso? Eu digo, é. Ele disse, então deixa comigo. E novo convertido orando é um barato, né? Eu lembro do Amauri, ele diz, então, Deus, como ele falou aqui, eu digo, não, essa parte não. E aí, eu acho, Deus, que ele está certo. Eu digo, esse Amauri não vai aprender a orar nunca. Hoje é pastor. E aí hoje ele está assim, amado Deus, querido Pai. Já aprendeu. Ele é pastor lá em São Paulo. Último. Gente, eu comecei atrasado, reverendo. Eu comecei atrasado aqui, não puxo meu paletó. A última coisa. O discipulado centrado na pessoa conduz o indivíduo, a palavra-chave aqui, conduz o indivíduo a fazer descobertas por si mesmo dos seus problemas. Ou, se você preferir, dos seus dilemas. Eu gosto muito da palavra dilemas. Dilemas. Deixa eu resumir da seguinte forma. Nunca aponte o erro, mas conduza a pessoa a perceber por si mesmo. Discipulado é isso. Porque quando ele percebe por si mesmo, aí ele vai dizer assim, você acha que está errado? Aí eu devolvo a pergunta, o que você acha? Eu acho que está. Eu digo, então eu vou na tua. Mas, na verdade, eu conduzi ele a ter uma percepção daquilo. Eu nunca digo, rapaz, não faça isso, não faça aquilo, porque isso não é do Espírito. Quem somos nós para dizer o que as pessoas têm que fazer? Se não o Espírito Santo revelar. Eu acredito no discipulado por causa disso, porque é o espaço onde eu não respondo perguntas, eu respondo necessidades. Eu gosto do discipulado porque é o espaço onde precisa ter um ambiente de liberdade, onde tem abertura de alma. E o discipulado também é o espaço para a pessoa perceber, descobrir. O Espírito Santo vai lá e ilumina, meu Deus do céu. Eu passo cada uma das mais engraçadas. E, olha, eu lembro do Celso. O Celso, depois, na metade do encontro, num grupo, ele disse assim, a vontade que eu tenho agora é de ir embora. Eu estou com uma vontade enorme de ir embora, porque eu tenho que administrar o que Deus está me pegando aqui.
Aí ele estava dizendo assim, eu estou com medo de ficar aqui e apertar mais ainda a situação. Eu não sei a hora que Deus falou com ele, mas é um ambiente de liberdade, onde a pessoa tem abertura de coração, e ele consegue efetivamente se descobrir. Agora, olhe para cá, vamos fechar da seguinte forma. Eu já li o texto, vocês viram, que é o versículo 38, correto? Jesus diz assim, Pedro... Não, Pedro não existe, né? Como é o nome do rapaz mesmo? Simão. Aí Jesus, presta atenção. Aqui, essa parte aqui eu já trabalhei. Presta atenção. Olha, como eu falei para vocês, o risco que Jesus está correndo, mas ele sabe com quem está lidando. Amém? Jesus diz assim, você vai me negar 3 vezes, ok? Negar. 1, 2 e 3. Só que se fosse a vida toda, aí é subjetiva, né? Mas Jesus fala assim, antes que o galo cante. Quantas vezes o galo ia cantar? Uma vez. Gente, que sufoco. Você consegue imaginar, agora raciocine comigo, você consegue imaginar que Pedro nega a primeira, nega a segunda, e o galão começa a se arrumar lá, colocar o paletó preto, botão dourado, porque vai aparecer na Globo agora, né? E pai, tá aí gente, e era de madrugada, é hora do galo tá dormindo. O galo só canta lá cedinho, né? E olha que encrenca o tal do Simão está arrumando para o galo. Olha, é assim mesmo, as encrencas da gente envolvem tanta gente, faz tanta gente não dormir à noite, até atrapalha o sono do galo. Porque o galo foi selecionado por Deus para ser o cantor que vai... Já pensou? Se eu fosse o galo dizer assim, de madrugada, Deus, não tem outro aí disponível não? Logo eu, mas eu que estava mais perto ali, né, pastor? E aí, agora eu queria que vocês raciocinassem comigo por uma lógica absolutamente incompreensível. É uma lógica, o seguinte, Jesus deveria ter dito assim, você vai negar uma vez e o galo vai cantar. Mas Jesus diz uma, para mostrar que ele é Simão. Viu, Simão? Você vive falhando nas mesmas coisas, há tempo. Oh, misericórdia. Nem vou falar nada, né? Segunda. E você... Gente, num período de tempo muito curto. Não pode. Você sabe a história. E não é, gente, que ele negou a terceira. Gente, esse é Simão mesmo. É Simão. Quantos conseguem dizer amém? Agora eu deixo fechar da seguinte forma. Na hora que ele negou a terceira, ele terminou de negar, aí o galo... aqui em Santa Catarina, como é que funciona o galo? Vai lá, 1, 2, 3. Não tem um melhor aí não, gente? Tá bom. Não, interessante que eles nem combinaram. Foram juntos, né? Mas individualmente agora, para a gente fazer uma eleição. O galo 1. Tá bom, o galo 2. Parece que empatou, né? Tiago, tá empate. Eu ia dar um livro, uma coisa, mas tá bom, para novinho, né? Tá. Muito bem. Parou a sessão galáctica agora. Gente, quando esse galo cantou e Pedro negou, parece armação. Você sabia que Jesus estava saindo de um julgamento? Jesus passou aquela madrugada em 6 julgamentos. Naquela hora, Jesus está saindo de um julgamento para o outro, passando no alpendre.
Jesus está passando assim. Eu, pessoalmente, acho que Jesus está passando bem devagarzinho para dar tempo o galo cantar a estrofe, o coro. E Jesus está passando. Aí, de um dado momento, eu vejo Jesus virando. Olha, Jesus está sabendo tudo. Está tudo marcado na agenda dele, os segundos. Aí Jesus dá uma olhada assim, e o olhar dele cruza com o olhar de Pedro. E na hora que o olhar, se fosse eu no lugar de Jesus, viraria e dava uma piscadinha. Te falei, bicho ruim. Eu faria. Eu tenho um discípulo que diz assim, eu tenho medo de falar muita coisa do teu lado, porque você dá cada toco. Maldade dele, eu não sou disso. Aí, quando Jesus olha e o olhar do Pedro cruzou o olhar de Jesus, aquele olhar foi de acolhimento, de aceitação, de dizer eu estou contigo, você é meu. Sabe por quê? Lucas escreve que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Cura. Jesus nunca disse que ele tinha um problema sério. Jesus deixou ele perceber. Chora. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade da gente compartilhar essa beleza do que é o discipulado, e quando a gente aprende do Senhor é muito melhor. Muito obrigado. Ministra, Senhor, essas riquezas e essas grandezas em nossos corações, em nossa existência, e transforma isso em valores, práticas, comportamentos, exercícios da nossa vida diária no discipulado cristão. No nome de Jesus é que oramos, pois é assim que cremos, e quantos conseguem dizer amém?